Paz. Boa noite. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos louvar, engrandecer o nome daquele que é o único digno de toda a nossa adoração. Amém? Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, nós consagramos esse momento de adoração diante da sua presença.
te agradecemos pela oportunidade de declararmos essa verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável. E essa semana nós celebraremos, ó Deus, a Páscoa. E é um tempo tão precioso para a gente poder lembrar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz e aquilo que o Senhor deixou por nós naquele túmulo. Porque aquele túmulo hoje não tem mais ninguém, naquele túmulo não existem restos mortais, aquele túmulo só existe a nossa esperança, que assim como o Senhor ressuscitou, um dia nós estaremos com o Senhor de eternidade para eternidade. Por isso nós celebramos não um Cristo morto, nem crucificado, mas um Cristo ressurreto dentre os mortos, que venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado e vivo está para ministrar em nosso meio. Aqui nós entramos nesse lugar com essa esperança, sabendo que se a morte não pôde te deter, sabendo que se o inferno não pôde te parar, sabendo, ó Deus, que o pecado não pôde te seduzir, ninguém poderá contra as tuas mãos essa noite. Nós estamos na certeza de que o Senhor pode colocar as mãos sobre as nossas enfermidades, sobre as nossas crises, as nossas lutas, o nosso desespero o Senhor pode acalmar, as nossas tempestades o Senhor pode acalmar, e hoje nós estamos nessa esperança de que Cristo, o Filho do Deus vivo, está entre nós, e assim nós agradecemos em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, amém. Amém. Antes de você se assentar, eu queria que você desse um abraço na pessoa que está perto de você e dissesse para ela: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Isso. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo, seja bem-vindo. É um grande prazer e um privilégio poder receber você aqui conosco para esse tempo de celebração. Sejam bem-vindos à nossa celebração Terça-feira da Esperança. E hoje eu quero te incentivar, eu quero convidar você a fazer a sua campanha conosco. Esse aqui é um cartão que nós usamos, ele está escrito Terça da Esperança. E aqui à frente tem um versículo bíblico de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E através desse cartão nós temos 5 propostas de campanha: vida emocional, vida espiritual, física, familiar e material. Se você tem algo que você gostaria de colocar diante da presença do Senhor essa semana, algo na sua vida emocional, espiritual, material, física, você pode aproveitar para começar uma campanha conosco. A palavra campanha significa um processo de recuperação e conquista de territórios. Pode ser que você tenha perdido no casamento, um território que era importante para você. Talvez tenha perdido na família, ao seu filho que agora está para a rebeldia ou para as drogas. Talvez você tenha perdido nas suas finanças e o seu caminho de vida tenha sido dominado ou pelo inimigo ou pelas más escolhas. Agora a campanha é esse propósito: eu quero isso de volta, eu quero recuperar isso, ou eu quero isso que eu ainda não tenho, eu quero paz que eu nunca senti na minha casa, eu quero prosperidade, eu quero alegria, eu quero vida, eu quero saúde. Então a campanha de oração é para isso. Se você quiser, no final dessa celebração, nós chamaremos todos os irmãos e irmãs que estão em campanha, e você pode vir à frente sem constrangimento, tá bom? Pegar o seu cartãozinho e levar para a sua casa, e a semana que vem vai ser a segunda semana de campanha. Hoje é a primeira, se você começar, semana que vem é a segunda, e você usa esse cartãozinho para acompanhar e não se perder nas semanas, tá bom? Agora, se você quiser no final passar pelo balcão de informações, não vir aqui à frente e pegar o seu cartãozinho e começar a campanha, você também pode ficar à vontade. E você que nos assiste pela internet, não está em Sertanópolis, nos acompanha em outros lugares aí do Brasil e até do mundo, também pode fazer sua campanha conosco, pode também aproveitar esse tempo para orar ao Senhor, mesmo que online, tá bom? Vamos aos avisos, rapidamente. Que discípulos está funcionando o nosso espaço, ali ao lado, aqui no salão anexo. O culto está acontecendo agora, em tempo real. Então você, papai e mamãe, que tem o seu filho menor de 3 anos, e ele não fica aí muito quietinho no seu lugar, você tem o conforto do salão ao lado, para você assistir o culto enquanto sua criança brinca, enquanto ela tem um ambiente confortável e preparado para ela, tá bom? Assim que você desejar, é só ir ao salão anexo aqui e usar o nosso espaço aqui, discípulos. E depois nós vamos chamar as crianças aqui, à frente, de 3 a 11 anos, para as suas ministrações. Festa das Nações já chegou, está aí a semana que vem, dia 6 e 7 de abril, e a gente espera você para poder participar conosco, tá bom? Então o nosso convite é para você: use os meios sociais, as redes sociais, use aí seu Facebook e ajude-nos a divulgar a Festa das Nações, que vai acontecer nas sextas às 19h30 e nos sábados às 19h30. Segunda-feira nós temos uma reuniãozinha com o pessoal aí que deu o nome, tá? Se você não deu o nome, segunda-feira às 19h a gente tem uma reunião aqui para os voluntários da Festa das Nações. Mas a nossa festa vai acontecer sexta e sábado, 6 e 7 de abril, e
você já sabe tudo que tem. Inclusive esse ano também teremos o Espaço Kids, onde as crianças compram e adquirem um passaporte e podem ficar num espaço montado para elas se divertirem durante toda a festa, por tempo ilimitado, ali no nosso Espaço Kids, tá? Outro aviso, manhã de oração, todas as quartas, das 6h30 às 30, das 6h30 até às 7 horas, encerrando com café da manhã, né? Esse dia eu perguntei pro meu filho, que horas são? Ele falou 30 para as meia. Aí eu falei, vixe, fica difícil aí saber que horas são agora, né? 6h30 para as 30. Mas a manhã de oração é das 6h30 até às 7 horas, e pontualmente a gente encerra para você participar conosco. E você que ainda não deu seu nome para se tornar membro dessa família, algumas pessoas já deram seu nome, nós estamos já nos preparando para organizar a nossa primeira reunião. Então você hoje não deixa passar isso não, tá? Vai lá no balcão de informações, fala com a Isa, eu quero deixar meu nome e o telefone. Não precisa ter medo, nós vamos fazer uma reunião e vamos explicar o procedimento. Se do procedimento você entender, legal, para mim dá certo, você encaixa nas aulas e a gente começa a preparação para ser membro. Aqui na nossa comunidade a gente recebe mediante um aprendizado e uma explanação sobre a nossa comunidade. Então, se você está preparado ou não está preparado, isso não vem ao caso. Através das aulas você vai entender isso. Então, não se sinta tímido e hoje, ainda hoje, não deixa para depois, dá o seu nome no balcão de informações e deixa ali falando, olha, eu quero me tornar membro da IPI, eu quero saber como é que funciona isso para poder participar das nossas aulas, tá bom? Outro aviso, vigília de Páscoa vai acontecer nessa quinta às 22 horas, saindo daqui da frente do templo, e as nossas celebrações de Páscoa vão acontecer nos domingos, vai acontecer ao domingo às 9h30 e às 19h30, 2 horários, tá bom? Então atenção, 2 horários. A escola dominical, das 8h30 às 9h30, normal, na nossa sala da Academia Cristã. Agora, ou a celebração e o culto, das 9h30 às 9h30 e às 19h30. Se for das 9h30 às 19h30, vai ficar bem longo. Mas aí é das 9h30 e depois às 19h30, tem 2 celebrações nesse domingo aí, tá bom? Outro aviso, o retiro de homens. Tem gente que deixou para depois o de mulheres e não acabou. Domingo nós entregamos a ficha para todas as mulheres. E aí eu quero dizer para você, mulher, talvez haja uma esperança ainda. Eu queria que você passasse ao final, procurasse a Ana, porque ela vai estar ali esperando você. E você pode deixar o seu nome na fila de espera, tá bom? A fila de espera é assim, se alguém desistir ou não entregar a ficha de inscrição até o dia 10 de abril, nós damos os procedimentos para entrar as pessoas que estão na fila de espera. Então passa lá, deixa o seu nome. Até porque, com o seu nome na ficha de espera, vai nos ajudar para a próxima demanda. Quem sabe a gente ainda tem demanda para fazer mais um esse ano, um retiro de mulheres, e você pode participar, tá? Então dá o seu nome lá, se você não pegou a sua ficha, dê o seu nome. Agora, os machões, rapaz, seja mais macho, vai, pega a ficha lá, para de ficar com essa timidez, não sei se eu vou, né? Tá lá, né? Os homens ainda têm vaga, não tem muito, é verdade, mas tem, porque eles são mais tímidos, né? Eu queria que você saísse desse culto, ir lá com o tagliare, ele vai estar posicionado, ele vai entregar a ficha de inscrição. Se você pegar a sua ficha de inscrição, você tem até o dia 10 de abril para efetuar o pagamento ou pagar a primeira parcela para segurar a sua vaga. Só segura a vaga mediante pagamento, tá bom? Então você pega a sua ficha, leva embora, traz aqui na secretaria, faz o pagamento e aí você já garante a sua vaga conosco. O retiro vai ser 4, 5 e 6 de maio e a gente vai ter um tempo maravilhoso, tá bom? Então homens aqui, se você não participou de um retiro de homens, não é acampamento, queridos, é retiro, é diferente, é uma coisa especial, invista na sua família. E você, esposa, me ajuda aí agora, vai? Dá um cutucãozinho nele assim e fala, é a sua vez. Fala assim, eu fico com as crianças, eu cuido da casa, resolvo o problema com a sua mãe, eu cuido da sogra. Faz qualquer negócio para o seu maridão ir nesse retiro, que vai ser fantástico, vai ser importante para a sua vida e para o seu casamento, tá bom? E último aviso, você pode deixar tudo aqui, todas as suas informações, tem o WhatsApp da igreja, você não precisa gastar com ligações, manda uma mensagem, manda o seu nome, tire informações, fale sobre o que você precisar, que a nossa secretaria está pronta para te atender nesse número e nosso canal de comunicação, tá? Hoje nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas, nossas contribuições, e deixa apenas falar uma coisinha para vocês aqui, o que eu acho que é importante esclarecer. Nós não pagamos dízimos, aqui a gente não entrega dízimo, aqui a gente devolve, a gente entende que tudo que Deus deu, é graça e misericórdia. Se a gente tem um salário, um sustento, se a gente tem uma conta para depositar e sacar, significa então que Deus tem sustentado as nossas finanças. Portanto, dízimo e oferta é uma gratidão que você quer dar ao Senhor. Isso não é por obrigação e não é por imposição e não é por um barganha. Pastor, se eu entregar 100, eu vou receber 200? Irmãos, eu não posso garantir isso para você, porque se você está dando 100 para receber 200, você está dando com o coração errado, porque a Bíblia fala que a gente tem que dar com alegria. Então, entregue.
Eu tenho certeza que o Deus que nunca deixou faltar nada para mim, nem para outros irmãos que são fiéis, não vai deixar faltar para você. Agora, se você é visitante, não entende como funciona, se você chegou hoje pela primeira vez, tem visto aqueles pregadores evangélicos que trocam bênção por dinheiro, aqui não funciona assim. Aqui você entrega quando, como, do jeito que você quiser, mas você só pode dar de uma forma, que é com alegria no coração. Então eu quero convidar você essa noite, se você quer participar dessa comunidade, devolvendo sua oferta e uma contribuição, seja ela qual for, você pode hoje fazer isso enquanto nós cantamos essa primeira canção. Aqui à frente estão essas urnas. Você vai depositar aqui, nossa tesouraria vai contabilizar e a gente vai poder investir no reino e na obra do Senhor. Amém? Amém? Entenderam? Vamos ficar em pé, nós vamos adorar o Senhor com essa canção. E enquanto cantamos, você pode vir à frente e devolver a sua contribuição. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
Crianças de 3 a 11 anos, crianças de 3 a 11 anos podem vir à frente. Vocês terão uma ministração na altura, na linguagem e também na perspectiva das crianças. Então podem vir crianças de 3 até 11 anos. E atenção, você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, nós queremos orar com você enquanto cantamos essa canção. Se você ficar no seu lugar e não está em campanha, aproveite para ouvir o que essa canção diz ao seu coração. Aproveite para experimentar a presença de Deus aí no seu lugar e a ministração do Espírito Santo. Olha aí quantas crianças de 3 a 11 anos. Caso o seu filho não sinta vontade de ir sozinho, você pode acompanhá-lo e acompanhá-la por um período até ele se ambientalizar e voltar para aqui depois para a ministração dos adultos, tá bom? Crianças, devagarzinho, tá bom? Sem correr. Deus abençoe vocês e podem ir. Então você que está na sua segunda, terceira e quarta semana de campanha, pode vir aqui à frente, que nós queremos orar e interceder pela sua vida e clamar a Deus, colocando as nossas mãos sobre você, pedindo que Deus responda com milagre essa noite a sua oração. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você,
se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Você pode se sentar, por favor? Obrigado, nossa equipe de adoração. Hoje mais uma terça da esperança, princípio hoje número 3, quando nós estamos falando dos princípios bíblicos da prosperidade. E você já deu para perceber que na nossa conversa aqui todas as terças-feiras, já estamos entendendo que prosperidade ela não diz respeito apenas ao dinheiro. Prosperidade não é o que eu tenho de dinheiro, mas o que eu faço com o meu dinheiro. Mas também prosperidade tem mais a ver com o ser do que com o ter. Quando nós falamos em prosperidade, ela está muito mais relacionada ao que somos do que ao que temos, da nossa essência do que do nosso patrimônio. E muitas pessoas entendem os princípios da prosperidade apenas podendo ser enumerados, classificados e monetarizados. Isso não é verdade. Prosperidade pode ser emocional, prosperidade pode ser física. Se você hoje goza de uma boa saúde, se você tem uma boa disposição, você tem uma prosperidade na saúde. Se hoje você tem um lugar para voltar no final do dia e tem um lar para você abrir o portão e ser abraçado pelos filhos, pela esposa, pelo marido, então você é próspero na sua vida familiar. Se você hoje tem uma boa condição financeira, que você consegue pagar as suas contas e ainda ter uma reserva onde você pode cumprir os seus desejos, você pode se considerar próspero financeiramente. Prosperidade, então, pode segurar, pode sinalizar dinheiro ou não, dependendo de como nós entendemos. E hoje eu quero apresentar para você o princípio de número 3, que são as associações. O primeiro princípio que nós falamos foi o trabalho, o segundo princípio é a excelência. Ou seja, o trabalho, ele promove o homem, tudo que o homem faz com trabalho decente, ele prospera. Salmo 127. Provérbios capítulo número 22, versículo 29, diz que tudo que o homem faz com excelência, ele vai ser colocado no meio dos príncipes, vai prosperar, vai ser promovido, vai ganhar mais, vai ser mais reconhecido, vai ter destaque, se faz com excelência. E agora o terceiro princípio tem a ver com as associações. Pastor, eu sou sócio da ABB, eu sou sócio do Caltrim Club, não tem nada a ver com associações de clubes. Eu estou falando de associações através de relacionamentos. E antes de começar essa mensagem, eu queria trazer uma atenção para você. Sabe aqueles filmes que vem atenção antes? Eu quero trazer para você. Atenção, essa é uma mensagem de autoavaliação e reflexão. Manter os seus vínculos sociais é de sua inteira responsabilidade. Depois não vai dizer que o pastor falou para você não frequentar mais a casa daquela pessoa. Depois não vai dizer que o pastor falou para você não ser mais amigo daquela pessoa. Não vai falar que o pastor falou para você terminar aquele namoro. É de sua inteira responsabilidade. Meu papel é advertir. Eu não estou orientando ninguém a fazer nenhuma decisão a que não seja por meio da sua reflexão própria. Portanto, essa mensagem hoje ela pode soar com um tom e um ar de prepotência. E eu preciso estabelecer um convívio com vocês aqui hoje, um acordo, que aqui nós não estamos tratando com prepotência, nem com orgulho e nem com arrogância às demais pessoas. O que nós queremos falar é que nós somos livres para nos associarmos, para nos relacionarmos com quem quer que seja. Mas a verdade é que nós somos livres também para determinar os limites desses relacionamentos, coisa que muitas vezes nós não sabemos fazer. Portanto, quando eu começar a falar sobre associações, sobre pessoas que às vezes são um tipo de pereba na sua vida, gente que às vezes são um tipo de ferimento no seu relacionamento, gente que às vezes puxa você para trás e não deixa você avançar. Quando eu falar sobre isso, eu não estou falando no tom de desprezo, de ignorância, de arrogância. Quando eu falar que a gente tem que ser cercado de pessoas boas, para que a gente aprenda com elas, para que a gente cresça com elas, eu não estou fazendo apologia ao descaso, ao desprezo, com pessoas que têm uma vida marcada pela dor, pelo sofrimento, pela reclamação, pela lamúria e até mesmo pela miséria. Eu não estou fazendo apologia a isso. Eu estou dizendo que a nossa vida ela deve ser marcada e deve ser conduzida e influenciada por gente que pode nos fazer crescer e pode nos proporcionar uma propulsão para a vida, que pode nos levantar, que pode nos empurrar, que podem elevar o nosso nível ao invés de puxar para baixo e nos jogar para a margem. Portanto, às vezes essa mensagem pode soar com um tom de prepotência e arrogância, mas por favor, é o tom da mensagem bíblica que fala que nós devemos cuidar com os nossos relacionamentos, com quem nós convivemos,
quem nós chamamos para dentro da nossa casa, com quem nos sentamos à mesa, com quem trocamos mensagens nas nossas mídias sociais. A Bíblia nos dá essa orientação, por incrível que pareça. Então, hoje você vai refletir sobre onde você está. Quem são seus amigos? Quais são seus círculos sociais? Que lugares você costuma frequentar? Que conversas você costuma ter? Que pensamentos costumam vir à sua mente quando você está com essas pessoas? Você vai refletir durante essa mensagem e vai chegar ao final dela com uma decisão: manter esses vínculos ou desfazer esses vínculos, aumentar esses vínculos ou diminuir a intensidade. E isso é responsabilidade sua. Por isso é importante a gente fazer essa introdução. Certo? Vamos lá então. O nosso problema maior quando falamos em associação são os extremos. Algumas vezes deixamos de progredir por optarmos pela solidão e isolamento, enquanto outras vezes estamos cercados de pessoas que não acrescentam nada na nossa vida. Ou seja, geralmente, você que está aqui essa noite, está oscilando entre dois pensamentos. Ou você está adotando o princípio do isolamento e da solidão, ou você está adotando o princípio de estar cheio de pessoas ao seu redor que não acrescentam nada. As duas coisas são perniciosas, as duas coisas são perigosas e as duas coisas são, portanto, inúteis. Se você estiver isolado, se você estiver solitário, tentando viver a sua vida sozinho, isso vai te prejudicar. Porque o ser humano é um ser social que se relaciona. Mas se você estiver envolvido de gente que não acrescenta nada, que não desenvolve sua fé, que não alimenta suas esperanças e que não te lança para cima em direção aos seus objetivos, você também está empobrecendo a sua vida e gastando o seu tempo, desperdiçando o seu tempo. Então, nosso problema, para a gente começar com um problema básico em relação às associações, é que ou nós estamos polarizados ao extremo de ficarmos sozinhos e não confiarmos em ninguém, ficarmos solitários e acharmos que a nossa vida é individualista, ou estamos cheios de gente que não acrescenta em nada. Mas esse problema de ficar sozinho, você precisa corrigir. Porque a frase da pessoa que quer ficar sozinha e não quer se relacionar, geralmente é um ditado popular que diz assim: antes só do que mal acompanhado. Talvez a sua maior desculpa essa noite falar: pastor, eu não sou um cara muito social, eu não procuro muita gente para pedir conselho, eu não vou atrás de muita gente para pedir orientação, eu não tenho muita gente para abrir meu coração. É porque antes só do que mal acompanhado. Essa é a máxima do isolado. Tem gente que usa essa máxima e sustenta a sua vida, e isso é totalmente perigoso, porque existe um provérbio africano muito bonito que fala a respeito da nossa vida social e da nossa necessidade de gente perto de nós. E esse provérbio africano diz assim: você quer ir rápido? Vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá com alguém. Vá acompanhado. Se você quer ir longe, vá acompanhado, mas se você quer ir rápido, vá sozinho. Tem gente que quer ir rápido, então ele deixa tudo para trás, ele relaciona-se com ninguém para correr mais rápido em direção aos seus objetivos. Agora tem gente que quer ir mais longe, consegue firmar estacas de relacionamentos e gente boa perto dele, que vai sustentar esse acompanhamento e essa jornada. Agora, o problema é o seguinte: como é que você faz o critério desse acompanhamento? Porque é importante que você entenda que as companhias podem ser um perigo. Dependendo de como você vê as companhias, elas podem ser um perigo muito cruel na sua vida. Por quê? O caráter de uma pessoa é determinado pelas pessoas que ele escolheu para conviver. É uma palavra do psicanalista Freud. Ele disse: o caráter de uma pessoa é modelado pelas pessoas com as quais ele resolveu estabelecer relacionamento, aliança. Você é quem você é, você escolhe o que você escolhe, você está onde você está, por causa das associações que você foi fazendo ao longo da vida. É só você fazer uma retrospectiva. Existe um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, ele diz assim: a vida é vivida em perspectiva, mas também é compreendida em retrospectiva. É só fazer uma retrospectiva. Veja o seu vício com bebida. Apareceu do nada? Lembra das associações que foram feitas? Você saiu da sua casa sozinho, cruzou a rua e falou: agora eu vou encher minha cara e agora eu vou viver de porre em porre? Não. Começou com as associações. Veja, por exemplo, as aventuras amorosas. De repente, você estava lá com o seu WhatsApp conversando com uma mulher em caso extraconjugal? É claro que não. Isso começou com as conversas que você teve no seu trabalho, com pessoas que você sentou no seu happy hour, com gente que você frequentava a casa e começou a falar das suas aventuras e começou a trazer em você um desejo, um palpite de que isso poderia ser bom. Olhe para o lado da sua ganância.
Veja esse desejo de passar a mão em coisas que são alheias, ou esse desejo de ter vantagem a todo custo. Isso apareceu de repente? Não. Provavelmente você recebeu isso na sua infância, no seu lar, pelos seus pais, ou provavelmente recebeu das suas companhias, onde você aprendeu que dinheiro é tudo na vida. Ou seja, quem nós escolhemos para conviver, contribuiu até agora, até esse momento, para formar quem você é. Não dá para negar isso. São as relações sociais que modelam o nosso caráter. Deus nos fez com temperamento e Deus nos fez com personalidade, mas o caráter a gente adquire no decorrer da história. Eu tenho personalidades e eu tenho um temperamento específico. Eu sei qual é a minha personalidade e qual é o meu temperamento. Mas o meu caráter, ele é desenvolvido à medida que eu vou me associando com pessoas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito social. E isso vai modelando as minhas escolhas, minhas práticas, meus valores e os meus princípios. Basta você perceber isso, uma pessoa criada, por exemplo, entre os menonitas. Os menonitas são um grupo de pessoas que vivem em termos de isolamento. E aqui no Brasil nós temos algumas comunidades menonitas. Vai lá e fala, por exemplo, sobre o namoro com eles. Você vai ver um absurdo. Não existe namoro entre os menonitas. Não existe esse relacionamento de beijo, que dirá também relacionamento sexual. Por causa da cultura que é estabelecida e dos relacionamentos entre eles. Agora, traga um menonita para a nossa realidade. E vê um jovem, por exemplo, se amassando na esquina, sendo que nem namorado é e nem marido e esposa é. Isso também modela a cultura deles e modela a nossa. Nós somos tolerantes com algumas coisas que são inadmissíveis do ponto de vista bíblico, porque a gente foi se habituando. Isso se chama acomodação. A gente vai se acomodando, se adaptando, até o ponto que as coisas começam a ser naturais para nós. Veja as mentiras. Ninguém nasce mentindo, gente. As mentiras são um processo de aquisição. A gente convive com o mentiroso e de repente a gente está mentindo igual a eles. Lembra do pai e da mãe que falava assim para você, quando atendia o telefone? Alô? Fala que o pai não está. E ele falava assim, meu pai mandou falar que ele não está. Lembra? Alguém já passou por isso? Então, você estava incutindo a ideia da mentira. E a mentira então começou. O credor batia na porta, diga que eu não estou. A conta chegava e dizia, não, isso não é conta nossa. E a mentira foi desenvolvendo, tinha que faltar do trabalho e falava que estava doente. E a mentira então, e hoje? Olha a luta que você tem com a mentira. A primeira coisa que você tem que fazer na sua cabeça é mentir. Depois você pensa na verdade, não é assim? Isso é cultura, isso é adaptação. Isso é o convívio que trouxe a modelação do seu caráter. Eu fico olhando para algumas pessoas que a gente convive, que a gente aconselha, e eu vejo a luta que essas pessoas sofrem. São vítimas, eu sei que você é vítima. Eu sei que você não queria estar numa mesa de bar. Eu sei que você não queria estar numa relação extraconjugal e que não consegue se desvencilhar dela. Eu sei que você não queria gastar mais do que ganha. Mas o seu convívio fez com que você modelasse o seu caráter. E a sua tradição e a sua cultura está totalmente dominada por isso, conforme é explicado pela própria psicologia. Então, é muito importante que você tome cuidado com quem você anda. Porque quem você anda vai determinar quem você é. Exatamente isso. Mas, pastor, eu tenho um bom argumento aqui essa noite. Bom, se você tem um bom argumento, eu já me antecipei a ele. Eu fiquei imaginando, qual é o argumento que uma pessoa que vai ouvir essa mensagem lá na igreja tem? E eu sei qual é o argumento que você vai usar. A grande desculpa que você usa e está usando exatamente agora é, eu ando com eles, mas não sou igual a eles. Eles sentam na mesa da cachaçada, bebem até cair, mas eu bebo socialmente. A gente senta lá e eles falam da mulherada, das aventuras amorosas, mas eu falto para o final do dia e eu tenho só a minha esposa. Eu vou na universidade e a gente sai para a balada todo mundo, mas no outro dia eu estou debruçado nos livros e os meus amigos estão dormindo até mais tarde. Tá, essa é a sua desculpa, você anda com eles, mas não se parece com eles. Será? Porque eu acredito que você esteja rompendo um princípio bíblico. A palavra de Deus diz em Amós capítulo 3, versículo de número 3, andarão dois juntos, se não estiverem de comum acordo? Dá para andar com alguém se você não concordar com ela? Porque, meu irmão e minha irmã, ainda que você não pratique o que aquela pessoa pratica, se você mantém um nível de convívio, de socialização, no mínimo, você é conivente com isso. No mínimo, você concorda com isso. Ainda que você não tenha se enveredado pelo adultério, as conversas de aventuras amorosas na mesa ou lá no seu trabalho, no mínimo você ainda está fortalecendo e está ainda acreditando isso, validando isso na vida das pessoas. Porque não é possível que uma conversa tão desajustada e desarranjada como essa ainda mereça a atenção dos seus ouvidos. Não é possível que uma companhia que fica tomando porre e que você tem que ficar carregando ele para lá e para cá, dando banho gelado para ver se acorda, não é possível que você concorde com isso. Não é possível que você seja conivente com isso e não seja igual a ela.
Portanto, a Bíblia fala, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Se você convive com alguém que puxa o valor para baixo, que puxa um nível lá embaixo, se você convive e mantém vínculos afetivos e sociais sólidos com gente que tem valores morais muito estranhos, no mínimo você concorda com ela. Pode não praticar, mas no mínimo você concorda com ela, porque a Bíblia fala, não dá para andar dois juntos se não tiver acordo. Você tem acordo. O cara é difícil, pastor, mas é meu amigão. Bom, eu sei que essa noite nós vamos falar sobre isso, e a situação é que nós estamos falando de sentimentos afetivos. Gente que você foi criada junto, gente que cresceu com você na rua, gente que tomou rumos diferentes do seu, mas que você sente amor. Não estou falando para você desprezar, não estou falando para você anular essa pessoa da sua vida. Eu estou falando para você tomar cuidado com a influência. Se você é influenciado ou influenciador, influenciado ou influenciador, só muda uma palavra, é o R no final. Só que tem muita diferença. O influenciado não tem atitude, não tem opinião. O influenciador muda as circunstâncias que ele está. Então, não dá para usar a grande desculpa de que eu não me pareço com eles, porque não dá para andar dois juntos se não estiverem de acordo. Diga-me com quem tu andas, e eu direi então quem tu és. Vamos citar alguns versículos da Bíblia aqui? Vamos lá. Vou citar alguns versículos da Bíblia para você. Primeiro, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Já ouviu sua avó dizer isso? Outro versículo da Bíblia. Quem anda com porcos, farelo comerá. Quem com porcos anda, farelo comerá. E outro versículo da Bíblia. Quem anda com morcego, acorda de cabeça para baixo. É óbvio que isso não é versículo bíblico. Muita gente fala, pastor, como está escrito na Bíblia, diga-me com quem tu andas e eu direi com quem tu és. Não está na Bíblia, isso são ditos populares, tá bom? Alguns atribuem até o primeiro a Sócrates, mas nada verídico ainda, confirmado. A verdade é que são 3 ditos populares muito presentes na nossa cultura e que são verdadeiros. Eu escutava isso sendo dito, eu cresci na minha adolescência escutando isso, e isso não dá para negar, é a pura verdade. Você se torna parecido com quem você anda. Você se torna parecido com quem você se relaciona. Já viu? A gente começa a andar igual ele, falar igual ele. Você já percebeu, por exemplo, no Paraná? O que a gente fala? Porta, portão, porteira, né? Porca. Imagina. Aí você vai no Rio de Janeiro e convive com o pessoal, é porta, portão, porteira, né? Então a gente vê, vai para o Nordeste, é porteira, portão. Tudo muda, porque nós somos seres totalmente influenciáveis. E esses provérbios mostram para a gente que com quem a gente convive vai modelar não só o jeito que a gente fala, não só o jeito que a gente veste, não só o jeito que a gente se comporta, mas também com até a maneira como a gente pensa. Já pensou o poder disso, gente? Você está dando às pessoas que estão próximas de você o poder de influenciar os seus pensamentos, o poder de influenciar as suas escolhas do futuro. Você já pensou que você pode ou não permanecer casada dependendo com as pessoas que você convive? Você já pensou que você pode ou não falir a sua empresa dependendo com as pessoas que você convive? Você já pensou que você pode ou não ter uma vida familiar abençoada dependendo com as pessoas que você convive agora na sua adolescência e juventude? Você já parou para pensar nisso? Que você pode ou não ter estudo dependendo com as pessoas que você convive? Nossa vida é influenciada, nossa vida ela é mantida. Por quê? Porque nós somos seres sociais, e ser social é ser influenciado. A gente é influenciado pela linguagem. Como é que você entende que o meu filho Heitor e a minha filha Ana Luísa aprendeu a falar português? Falando português em casa, só isso. Somos seres adaptativos, somos seres que vimos o outro andar e ficamos em pé. Somos seres que vimos o outro chorar e aprendemos a chorar também com eles, dizendo, eu quero isso. Somos seres que aprendemos a cultura, aprendemos a linguagem, aprendemos as expressões, aprendemos a expressão de medo, de raiva, de ódio, de alegria. Tudo é aprendizado. Agora, a gente acha que a gente aprende só enquanto é criança, e depois que a gente fica adulto a gente não aprende nada. Seu cérebro, sua mente, sua mentalidade está absorvendo comportamentos, estruturas, pensamentos, criando conexões, criando sinapses, onde você vai ter posturas e comportamentos de acordo com aquilo que você recebeu de orientação. Pessoal, isso é muito interessante. A palavra conexão. Hoje, não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre essa palavra, networking. Networking nada mais é do que conexão. Pessoal, associação não é lobby. Associação não é desprezar o outro, não é julgar o outro incapaz, não é tratar com preconceito.
Saber com quem me associar não é me sentir melhor que os outros. Saber com quem me associar não é lobby, ficar fazendo moralzinha, política. Irmão, se tem uma coisa que eu não gosto é política. Não a política do termo polis, que é participar da vida da cidade. Isso eu amo. Mas agora o político, a figura política, isso me destrói. É o cara que bate na costinha e fala para você, não, eu não sei o quê. Gente, na época aqui de candidatura de Sertanópolis, tinha um monte de gente que batia na... Eu vou lá na igreja, hein, pastor? Na época de candidatura, eu estava aí. E depois... ganhou, perdeu, não sei o que aconteceu, nunca mais apareceu na igreja. E me vê na rua, vou lá na sua igreja. Irmão, não fala não, vai. Se você for, veio. Se não veio, não veio. Eu não estou convidando também, entendeu? Se eu quer vir, venha. Não precisa ficar falando, você não precisa prestar contas para mim. Porque essa ideia do lobby, ficar fazendo moral, irmão, você é nojento. A gente não precisa ficar fazendo isso com ninguém. Eu ia usar a expressão aqui, mas a minha esposa está aqui, é melhor não usar, porque depois ela puxa a orelha lá e fala assim, não pode falar essas coisas, né? Mas vou falar, é o puxa-saco. Depois eu acerto com você, tá? Eu puxa-saco. Eu fico fazendo moralzinha para tentar tirar vantagem. Não, gente. Network é conexão. Eu me conecto com pessoas no interesse de que elas tragam sobre mim crescimento, aprendizado, maturidade, que façam com que eu trilhe caminhos sem erros, que façam com que eu aprenda com elas pela sua experiência, pela sua sabedoria e a sua inteligência. Conexões. Network não é lobby e não é me achar melhor do que os outros. Isso é interessantíssimo. Nós somos seres que aprendemos através de relacionamentos e a gente precisa escolher bem os relacionamentos. É melhor você saber com quem você está se associando, porque é importante você saber com as escolhas que você faz conscientemente. Por que escolher as companhias? Tá? Agora eu estou problematizando com você. Primeiro, com quem andamos define quem somos e quem somos atrai os tipos de pessoas com as quais andamos. Isso se chama lei de atração. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu não sei o que acontece comigo, mas só vem perto de mim curva de rio, só gente que não presta. Opa, uma luz vermelha acendeu aí. Se só pessoas ruins, de personalidades malignas ou maldosas, só gente de um interesse escuso se aproxima de mim, é a lei da atração. Eu atraio o meu semelhante. Então, se só gente do mal, que pensa mal, que faz coisas erradas, se aproxima de você, está na hora de você começar a pensar se você não é uma pessoa que tem agido assim. Porque a lei da atração é o seguinte, eu sou atraído por pessoas que se comportam como eu, e eu atraio pessoas que se comportam como eu. É interessante isso, há uma troca sinergética, eu fico me associando com esses que eu acredito que sejam o melhor padrão do meu comportamento. Qual é o nosso papel? Romper com isso, é romper. E tem que ter inteligência para romper e posição. Porque muitos de vocês estão ouvindo essa mensagem achando, não, isso aqui é para o meu marido, ele está precisando disso mesmo. O meu filho está com uma má companhia, pastor. Não, irmão, não é para o seu filho que não está aqui, não é para o seu marido que não está aqui, é para você, minha irmãzinha, é para você, meu irmãozão, é para você que veio, não jogue para o outro. Você vai ter que tomar a postura de romper com essa cultura de mentira, de engano e de pessoas que estão destruindo a sua capacidade de ser alguém em Deus e fazer com que a glória de Deus seja refletida em sua vida. Portanto, lei da atração, ela mostra que eu sou atraído por aquilo que eu acho mais proveitoso e também eu atraio pessoas pelo meu comportamento. Por que devemos escolher as companhias? Mais um interessante, nossa vida é a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Pensa aí comigo agora, exercício dinâmica de grupo. Eu quero que você pense em 5 pessoas que você mais convive. Agora, se é pai, mãe, irmão, sobrinho, tia, essas coisas, ela só vale por uma, tá bom? Porque família a gente conta como uma só. Conta aí, 5 pessoas que você tem aí no seu contato, que você sempre está falando com ela. Casa que você está sempre frequentando. Pessoas que você está sempre sentando junto. Pensa 5 pessoas que você convive. Você é a média delas. Você é a média das 5 pessoas. Uma mais assim, outra mais assim, outra mais assim, outra mais assim, nos seus valores, nos seus objetivos de vida, nos seus sonhos, no seu propósito de existência, você é a média disso. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Elas modelam nossas escolhas, modelam nossa postura. Minha pergunta para você, com quem você mais convive? TV também é convivência, tá? Pode colocar como uma pessoa. Seriado também é mais uma pessoa que você pode colocar aí. Facebook, mídias sociais também é mais uma pessoa, pode colocar aí. Você é a média daquilo que você vê, assiste, com que você se relaciona, dos valores que você recebe. E dá para colocar uma média aí de 0 a 10, que média você está, hein?
De 0 sendo pior e 10 sendo a melhor, qual seria a média que você teria hoje de propósito de vida, de prosperidade, de alegria? Qual seria a sua média? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E aí, a gente tem um maior problema com isso. Porque o nosso maior problema com os nossos relacionamentos é a questão da incoerência. Esse é o nosso maior problema. A gente quer conviver com pessoa que não produz, com pessoa que não agrega, com gente que não nos proporciona possibilidades de crescimento, e a gente quer crescer. A gente quer crescer. Deixa eu usar um exemplo para você, para ficar mais traduzido possível. Suponhamos que você queira salvar o seu casamento. Seu casamento está um lixo. Seu casamento está em frangalhos, dilacerado. E aí você quer salvar o seu casamento. Você vem aqui e pede aconselhamento para o pastor. Faz campanha de oração pelo casamento. Final de semana, com quem você está? Com as amigas solteiras e as que estão mal casadas. E aí? Senta na mesa, a solteira fala, graças a Deus que eu não caso. Porque para mim, meu Deus do céu, olha a minha liberdade, olha a minha vida, olha como eu sou livre, olha como eu sou leve, não tem homem para lavar cueca, não tem homem para ficar fazendo comida em casa, para prestar conta onde eu deito com quem eu quero, é uma maravilha, no outro dia não tem nem que ligar para dar satisfação. E aí você está com o casamento em frangalhos, sentada com uma solteira falando das alegrias de ser solteira. De repente, a mal casada assume a palavra. Você está certa, porque eu vou falar para você. Eu só estou casada porque eu não tenho outra profissão. Porque se eu tivesse uma profissão, eu já tinha colocado para a rua. Hoje eu só estou casado porque eu preciso do dinheiro dele para sustentar minha família, meus filhos, minha chapinha, minha mão e meu pé. E aí você sentada lá naquela convivência e fala, pronto, para que ficar casada? Pastor, desculpe, mas não vou mais no aconselhamento, tomei minha decisão. Eu tenho certeza que Deus está me direcionando para uma nova vida. Eu vou separar do meu marido. Você está vendo? O nosso problema é incoerência. A gente quer salvar o casamento, mas convive com gente que está destruindo. Quero largar a bebida. Não quero mais essa cachaçada na minha vida. Está levando meu dinheiro, está levando meu patrimônio. Aliás, irmãos, é uma tristeza você tirar da boca do seu filho para sustentar o seu vício. É uma tristeza. Seu filho pedir um estojo novo para o material escolar, você falar que não pode, mas você gastar o dobro, o triplo numa mesa de bar. Você deveria ter vergonha na cara. Ter vergonha. Não é possível que a gente seja capaz de fazer isso. Olha o que vício está fazendo com você. E você acha que viciado é quem fica em crack, na semáforo pedindo dinheiro. Você é pior que ele. E você acha que bebida é tudo certo, né? Que você nós tem a cultura da bebida, do boteco, que eu vou falar para você. É uma coisa, assim, de ver as pessoas vivendo na miséria mesmo. Gente que poderia produzir, gente que poderia prosperar, e está amarrada a esse vício. E traz para dentro da casa ainda, para os filhos serem iguais a eles. Cultura, associação, aprendizado. Então a gente vê, o cara quer livrar dos vícios, aí o que ele fica? Vai com os amigos no bar. Vai tomar socialmente. E a hora que ele chega em casa, no porre, agredindo pessoas, falando palavrões, fazendo bobagem na rua, e querendo largar o vício, indo na igreja, fazendo campanha. Irmão, não adianta só fazer campanha, tem que tomar uma atitude. É incoerente você querer se libertar do vício e andar com quem está. Você quer largar o consumo? Parar de gastar no cartão de crédito? Mas fica visitando a casa das granfinas, que tem dinheiro de sobra para poder passar o cartão do marido, não presta conta para nada. Aí você fica naquele mar de ilusão. Ah, se elas gostam, eu também posso. Se elas têm aquela bolsa, eu também tenho que ter. Você está vendo? As associações, elas nivelam nossos interesses, nossas práticas, nosso comportamento. E a gente é muito incoerente com isso. Mais um exemplo, só para a gente encerrar. Você, estudante. Quer foco, né? Quero passar em medicina, pastor. Quero passar em engenharia, pastor. Beleza. Foca no estudo, querido. 3 horas por dia depois da escola. Bebe dos livros, come dos livros, faz tudo em cima do livro. Beleza, pastor. Mas ninguém é de ferro, né, pastor? De sábado a gente tem que dar uma baladinha aí, né? Sexta, sábado, sexta, para dar uma relaxada. Na verdade, pastor, sexta, sábado, domingo, porque, entendeu? É muito estresse durante a semana. Então o cara quer focar. O cara quer ter promoção intelectual e acadêmica. E sabe o que ele faz? Vai na balada. Ele fica lá, e no outro dia não consegue acordar para estudar, memória fraca, acabou tomando um porre, acabou ficando de embriagado, acabou fazendo bobagem, acabou ficando com uma pessoa que não deveria ter ficado, e a mente não concentra. Como é que você quer prosperar na sua vida se associando com balada? Irmão, se você quer viver a sua vida, o resto da vida em festa, em balada, você tem que se juntar com gente que dá balada, certo? Se você quer ver o resto da vida fumando narguile, fazendo balada, tomando a cervejinha na balada lá, ou tomando um porre lá, ficando com os meninos, se associe com gente assim, porque vai ser assim o resto da sua vida. Se é isso que você quer, é com gente assim que você tem que andar. Agora, se você quer crescer, quer ter uma profissão, quer prosperar, quer ser gente do bem, quer ser gente que anda para frente e não anda para trás, está na hora de mudar as companhias. Está na hora de mudar os ambientes.
A nossa contradição é a gente querer ser diferente, fazendo a mesma coisa da pessoa que está empurrando a gente para baixo. É a parábola da águia e da galinha. Você é águia ou você é galinha? Diz a história que um certo homem pegou um filhotinho de águia e criou junto no viveiro com as galinhas. Cresceu a águia e chegou um camarada um dia, olhou lá todas as galinhas, aquele negócio lá das galinhas, e daqui a pouco ele viu uma águia, aquela plumagem de águia, aquele bico de águia, e a águia fazia... Ele falou, o que é isso? E aí o fazendeiro falou, é que eu achei esse filhotinho e decidi criá-la como galinha, para que ela então ficasse aqui no nosso viveiro e não voasse. Mas ela é uma águia. Não, mas ela foi criada como galinha. Mas olha a plumagem, olha a imponência, olha a força dela. Ela não foi feita para ciscar. Não, mas agora ela foi criada com galinha, e galinha ela tem que ser. Sabe qual que é o nosso problema? A gente foi criado para ser águia. A gente foi criado para voar, para fazer coisas melhores, maiores, coisas que possam glorificar o nome de Deus, que deixam a gente feliz, realizado. Sentimento de sucesso não é pecado, irmãos. Sentimento de realização depois de um dia de trabalho, depois de um dia de atividades, não é pecado. A gente sentir que a gente está satisfeito com a vida, de que a vida é boa e de que a gente está fazendo a diferença nela, não é pecado. É ser águia, é ficar voando ao invés de ficar ciscando. Ciscando em pornografia, ciscando em adultério, ciscando na mesa do bar, ciscando na balada, ciscando nas convivências que não acrescentam. Fica ciscando, se torna galinha. Gente com pena de galinha não voa. Gente com pena de galinha não alça voo. Não consegue se comportar como águia. Eu não sei se você sabe, mas as aves das mesmas plumagens, elas tendem a voar juntas. As aves da mesma plumagem tendem a voar juntas. Se você tem pluma de águia, você vai voar com quem tem pluma de águia. Agora, se você resolveu ser galinha e colocar pluma de galinha, você vai ciscar como quem é galinha. Você só tem que escolher onde você vai conviver e que ambiente você vai frequentar. Entendeu? Você tem que escolher isso. Eu não posso decidir isso por você. A Bíblia não pode decidir por você, e nem Deus. Isso é uma escolha que você faz. Quer voar, meu irmão? Deixa de ser galinha. Deixa de ficar ciscando. Tira essa plumagem e começa a ser a águia que Deus fez você para ser. Não significa que você vai ser rico, empresário, vai ter funcionário e vai poder viajar para a Europa. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode voar. Pode ser bem sucedido como pai, como esposa, como filho, como empresário, como funcionário, como gente, como cidadão, como membro dessa igreja. Você pode ser bem sucedido, você foi feito para voar. Agora, eu quero apresentar para você um estudo de caso para a gente caminhar para o encerramento. Um estudo de caso muito interessante, que é um camarada que se tornou galinha na Bíblia, o Roboão. Não sei se você já ouviu falar sobre Roboão, mas ele é filho de Salomão, o homem mais rico, a maior águia que nós vemos no Antigo Testamento de propriedade e prosperidade. Se tem uma águia no Antigo Testamento é o Salomão. Cheio de dinheiro, cheio de possibilidades, cheio de riquezas e de sabedoria. Só que o Roboão, o filho do Salomão, fez uma coisa muito interessante. O Salomão morreu, o Roboão assumiu o reinado. E aí, o povo, quando viu que o Roboão tinha assumido o reinado, chegou para o Roboão e falou assim: ô irmãozão, a gente está com as duras penas aqui, o Salomão aumentou o imposto, o Salomão aumentou a carga de trabalho, a gente está trabalhando sem hora folga, sem FGTS, a coisa não está feia, a coisa está feia para nós, Roboão. Não dá para você dar uma aliviada aí nos impostos, não dá para você dar uma ajeitada aí no leão para a gente. Ô Roboão, está difícil sobreviver no império. O Roboão fala: volta daqui 3 dias. E aí diz a Bíblia que ele foi consultar os sábios. Olha que atitude sensata. Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar para o povo que está pedindo alívio? Eles disseram: se o senhor quiser servir bem a esse povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Então vamos lá, Roboão, vamos ajustar para o povo ficar feliz aqui na terra. E aí a Bíblia fala interessante no versículo número 8. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele. E agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Os caras que tinham crescido junto, gente da balada, gente da noitada, gente da convivência. E aí, mano, beleza, tá firmeza, é nóis, tal. Aí ele foi conversar com esses caras. E o que você acha que esses caras têm para oferecer? Gente imatura, gente insensata, gente que não cresceu, gente que não teve experiência, gente que não caminhou uma légua. O que você acha? Aí você atravessa a cidade para falar com um cara que nunca viveu o que você viveu. Foi o que o Roboão fez. Ele foi lá e aí o conselho deles. Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedo midinho é o mais grosso do que a cintura do meu pai.
Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Roboão saiu com esse conselho, falou para o povo se dividiu e teve 2 reinados. O reinado de Roboão e de Jeroboão. O homem que podia ser águia virou uma galinhazinha desse tamanho, com um povinho pequenininho que depois desapareceu 200 anos depois. Já pensou? Desapareceu, ele destruiu um reinado, porque tomou conselho com gente errada. Se associou com gente que não produz e que não traz discernimento e experiência. Cuidado, meu irmão. Você é a águia, mas o conselho que você está tomando e o caminho que você está levando pode te colocar uma pluma de galinha. E vai fazer você ciscar e bicar o resto da sua vida, se já não tem acontecido isso. Mas há esperança. Há esperança porque a Bíblia fala que apesar das experiências poderem ser tóxicas, olha aí 1 Coríntios 15, 33, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Não é? Não é mesmo? As más companhias corrompem os bons costumes. E o palavrão? Você não falava palavrão, né? Aí começou a conviver com o cara que tudo naquilo lá vem na boca dele e é aquilo lá. De repente você está em casa, bate o pé no cantinho da quina, lá da porta, e fala, e aí você solta o palavrão, porque você estava em convivência. As más conversações corrompem os bons costumes. Todo mundo começou a falar que todo mundo está passando a perna lá no patrão. Tá, que uma conversinha, não, porque o patrão aqui, não sei o que, a gente vai fazer para ele agora, porque ele tem que pagar e não sei o que. Você é um cara decente, você é um cara honesto, você é um cara íntegro, você não passa ninguém para trás. Mas como todo mundo fica falando do patrão, você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou passar a perna também nesse patrão. As más conversações corrompem os bons costumes. Eu já vi gente muito decente, muito íntegra, que se associou com pessoas erradas e o fim delas foi trágico. Os comportamentos, as convivências podem ser tóxicas. E a intoxicação por convivência traz resultados desastrosos. Olha o que Provérbios 22, 24 diz. Olha que interessante. Não façam amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não vai conseguir livrar-se deles. Pessoal, não tem jeito. Gruda. As más conversações, os maus comportamentos, não se associem, porque gruda e você não consegue se livrar deles. E olha só, é um processo. A convivência gera um hábito, que gera um comportamento e que gera um ambiente. Eu vou mostrar isso para você num gráfico, para a gente poder fechar isso aqui. Para você entender o que eu estou querendo te dizer. Primeiro, o que tem na sua vida? Convivência. Você vai conviver com uma pessoa de um padrão muito baixo, moral, intelectual, gente que não quer crescer na vida, gente que vive falando mal dos outros, gente que só vive reclamando. Você vai conviver com eles. O que vai acontecer? Vai gerar costumes. Daqui a pouco você está reclamando também. Entendeu? Está tudo bom para você. Aí você vai na casa do fulano, o fulano só fica falando mal do Tid. E que o Tid não sei o quê, e que o Tid não sei o quê, e que o Tid não sei o quê. E aí daqui a pouco você sai da casa do cara e fala, passa lá, tem um buraquinho na rua, você, pum, é o Tid. Só pode ser o Tid. E aí você começa a falar mal do Tid, começa a falar mal do Tid, gerou um costume. O costume, ele vai se sustentar em comportamento. Você não vai trazer só para você vai experimentar isso. Você vai começar agora a postar no Facebook. Essa cidade não presta. Sertanópolis está um fracasso. Sertanópolis vai acabar. Não tem empresa aqui, não tem emprego. E você começa a postar, está gerando um comportamento. Ou seja, agora a vida para você já virou uma desgraceira só. Sua cidade não tem nada de bonito. Você não consegue ver nada de importante nela, nem a sua família mais. Gerou um comportamento, e o comportamento vai gerar um ambiente. E aí, meu irmão, esse é o processo. Você convive, a convivência traz em você costume, o costume gera e encrava em você raízes do hábito e do comportamento, e depois o comportamento vai gerar ambiente. E aí o ambiente que você está vivendo hoje, vamos descobrir ele? Pode ser próspero, convivendo com gente do bem, gente que levanta a barra para a gente poder falar, opa, essa aqui que eu vou fazer, eu vou fazer 10 agora, eu vou pagar 10, e agora eu vou prosperar, eu vou crescer, Deus vai me abençoar, ora por mim, a vida vai ser diferente. Ambientes que crescem, ou você pode ir para ambientes que diminuem, de perdas, de derrotas, de fracasso, dependendo do comportamento que você assume. Tem gente que fracassa não é porque é incapaz, é porque se associou com gente errada. Gente que mostrou para ele que o melhor caminho para ele seguir é o fracasso. E de repente, inconscientemente, lá estava ele, lá estava ela, seguindo o caminho do fracasso. Você está vendo aqui esse gráfico? Ficou claro para você? Ficou claro? A sua convivência vai gerar em você costumes. Costumes geram comportamentos. E comportamentos vão desembocar em ambiente. O ambiente seu vai ser produtivo ou vai ser improdutivo, dependendo de como você faz e dependendo de como você lida. Então, essa noite, a palavra para você é que você aprenda a saber com quem você está andando. Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem você é. O princípio da associação é o princípio da prosperidade. Olha o Salmo 1. Como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores,
nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, repita comigo, prospera. Vamos lá de novo? Tudo que ele faz? Irmãos, quem escolhe com quem se associa, prospera. A prosperidade está também com quem você anda. Agora selecione agora na sua mente o nível de amizade e de convivência e de relações sociais que você tem. Veja qual é a média da sua vida. Veja com quais pessoas você compartilha seus sonhos. São gente que te projeta e fala, vão lá, vai conseguir. Ou gente que te joga para baixo e fala, ih, aqui não dá nada certo, eu já vi alguém que fez isso. Porque a verdade é que para resolver o problema das associações, a gente precisa entender sobre as pessoas. Pessoas são peso ou são combustível. Você tem que saber o que elas são na sua vida. Está vendo? Tem gente que tem pessoa que parece aquela bola do presidiário. Sabe aquelas figurinhas que a gente tinha do Pica-Pau? Que o presidiário andava com aquelas bolas de ferro e ele não conseguia sair do lugar. Tem gente que na nossa vida é essa bola de ferro. Não, a gente tem que ter misericórdia, claro, irmãos. Eu não estou falando do desprezo. Eu estou falando de a gente saber que essas pessoas nos atrapalham na caminhada. Que essas pessoas jogam a gente para trás. Essas pessoas não deixam a gente sonhar e não vão nos levar aos objetivos que o nosso coração tem pedido. Ou pessoas são peso na sua vida, ou eles vão ser combustível. O que combustível faz? Bum! Só o combustível gera propulsão e energia. Tem gente na sua vida que vai ser propulsão. Tem gente que vai ser energia. Depende como você vai lidar com isso. Eu quero convidar a equipe de louvor a vir aqui à frente. E quero falar com você que hoje você pode procurar pelos seus referenciais. Quais são os seus referenciais? Quem é quem você vai procurar para poder ser o seu modelo? Porque existe algo muito interessante. Provérbios 13, 20. E aqui eu encerro com você. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Skinner, psicólogo, criou o comportamentalismo e ele diz assim, é o princípio da modelagem. A gente coloca uma referência e a gente começa a olhar para essa referência para a gente ser igual a ele. Qual é a sua referência? Qual referência você pode ter? Ah, pastor, meus amigos são bem difíceis. O ambiente que eu fui criado é bem complicado, pastor. Qual é a sua referência? Como você pode mudar a realidade da sua vida e colocar uma boa referência no seu coração? Você está se perguntando, pensando no amigo A, no amigo B, está pensando na companhia, na balada, no final de semana. Eu quero te dar um modelo só. Você vai encontrar outras pessoas de bem que vão te ajudar e vão acompanhar e vão orar com você ao invés de destruir seu casamento. Ao invés de chamar você para mais uma balada, para mais uma roda de cerveja. Você vai encontrar gente que vai ajudar você e não vai jogar você para a miséria. Mas tem uma pessoa que é o seu modelo e que você deve segui-lo. E essa pessoa é Jesus. Esse é o melhor modelo para a gente seguir. Siga Jesus. Os modelos que Ele deixou. Os passos que Ele deixou. Siga o exemplo de Jesus. É o melhor modelo para você prosperar na sua vida. Quer prosperar? Cuidado para quem você está olhando, hein? Cuidado quem é a sua referência. Cuidado o nível que você tem. O nível pode ser muito baixo e você não esteja percebendo isso. Vamos colocar em pé? Eu quero orar com você. Eu quero te dizer uma coisa muito interessante que aconteceu há um tempo na minha convivência. Tinha um amigo meu que ele me ensinou, tem um amigo meu, um homem de Deus, pregador, prega o Brasil todo hoje falando sobre família. E ele me ensinou uma coisa muito interessante um dia. Ele tem filhas. E um dia ele pegou no colégio e enviou um buquê de flores para suas duas filhas. Ele enviou um buquê de flores para cada uma delas e colocou lá, com amor, seu admirador secreto. E ele falou para mim que ele costumava fazer isso de tempos em tempos, porque ele queria subir o nível referencial das suas filhas. Que qualquer camaradinha que aproximasse delas, que não as tratasse como princesas, que não as tratasse com a devida dignidade, elas prontamente iriam rejeitar. Ele via as crianças viam o jeito que o seu pai tratava a sua mãe em casa. As crianças viam o jeito que o seu pai tratava a sua esposa. E, portanto, elas não admitiriam uma palavra de grosseria, um palavrão, uma falta de dignidade no seu lar, porque elas viram isso na casa do seu pai. Ou seja, o nível de convivência elevou e aumentou. Agora, eu tive a experiência com um amigo, que infelizmente não teve esse mesmo princípio. Na sua casa, a esposa maltratada, na sua casa, a esposa desprezada, os filhos agredidos verbalmente. Então, as meninas achavam que tudo aquilo era normal dentro de casa.
que é assim mesmo, que homem maltrata a mulher, que homem bate em mulher, que homem xinga a mulher mesmo. E elas cresceram com isso. Resultado, os anos se passaram. Uma daquelas filhas do meu primeiro amigo, ela teve um relacionamento onde o namorado falou um palavrão para ela. Quis dizer para ela que ela era uma vagabunda. Foi o suficiente para ela falar: meu pai nunca falou isso para minha mãe, e meu pai levava flores para mim, ao invés de falar qualquer coisa, qualquer palavra de maldição contra a minha vida. Então, pega o seu banquinho e sai de mansinho, porque isso eu não tolero. A outra, infelizmente, acostumada com os xingamentos, com os palavrões, com o atrato de casa, o camarada veio, chamou ela com o nome impróprio, deu um tapa na sua cara, e no outro dia ela estava namorando o cara ainda, porque ela acha que isso é normal. Você está vendo? É o princípio da convivência. Aumente o nível na sua casa, meu irmão. Aumente o nível na sua família. Aumente o nível na sua empresa. Aumente o nível das pessoas que estão perto de você. Você influencia ou você é influenciado? Talvez você não precise sair do ciclo social que não está te causando dano, mas está na hora de você influenciar lá. Mas se está causando dano, vai embora, foge, pega a sua capa, deixa a sua capa, foge. Tem coisa que a gente não resiste, irmão. Tem tentação que você não vai resistir. A cerveja, o adultério, a conversa, a maledicência, a malícia. Foge, não brinque com isso. Fuja dessas companhias, fuja dessa convivência. Preserve o seu coração, livre-se dos vícios. Não passe naquela rua, não entre naquela casa, não visite aquele estabelecimento. Corra de lá, porque senão você vai se tornar como eles. Proteja a sua vida e guarde o seu coração. Você quer prosperar? Amém? Quer prosperar? Prosperar não é só orar, irmão. Prosperar não é só fazer campanha, irmão. Prosperar é tomar atitude. Está na hora de a gente fazer isso. Faça isso pelo seu bem, para a sua casa. Levante suas mãos assim, por favor. Senhor Jesus, aqui nós temos pessoas que querem prosperar. Aqui nós temos pessoas que querem andar contigo. Por isso, Deus, mostra agora na mente quais são as convivências que estão destruindo o caráter, a dignidade, as esperanças e os sonhos dessa pessoa, Pai. Mostra quais são os relacionamentos tóxicos que estão puxando essa pessoa para o vício, para a bebedeira, para a mentira, para a calúnia, para a defamação, para o engano. Oh Deus, mostra para cada um de nós onde estamos falhando. Mostra, Senhor Jesus. Ou o Senhor nos faz um poder de influência nesse lugar, para convertermos pessoas no nome de Jesus. Ou o Senhor nos livre das más companhias, para que a gente possa prosperar, para que o nosso dinheiro possa render ao invés de gastar com bebida, para que a nossa família possa ser feliz ao invés de tratarmos com grosseria, para que os nossos estudos sejam focados e sejamos profissionais dedicados ao invés de nos perdermos em baladas. Senhor, prospera nosso caminho, mas nos ajude a tomar decisões. Em nome de Jesus, prospera a tua igreja. Amém, amém. Você que está na quinta, sexta e sétima semana, rapidamente pode vir aqui à frente. Nós vamos orar com você. Quinta, sexta e sétima semana. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e nós vamos orar com você. E você que vai começar a sua campanha hoje, pega o seu cartão, venha conosco. Semana que vem, novo princípio da prosperidade, o quarto. Eu acredito que a gente está aprendendo bastante. Eu estou e quero que você volte a semana que vem com uma campanha e com um propósito de oração. Você que não está em campanha, Deus abençoe. Uma boa semana para você. Enquanto nós ouvimos essa canção, você pode sair, pode se despedir, e que essa semana seja frutífera e que o Espírito Santo te traga a devida reflexão sobre o que falamos aqui essa noite. Deus abençoe e boa semana, meus irmãos. Mesmo pecado sendo falho, mesmo sendo assim.